Bom dia, crianças, tudo bem? Como que vocês estão? O que vocês fizeram ontem? Ontem foi que dia mesmo? Quem lembra? É um dia que a gente não tem aula. É domingo, né? A gente não tem aula no sábado e no domingo, não é verdade? Então, ontem foi domingo. Se ontem foi domingo e hoje a gente tem aula, hoje é segunda-feira. Dos 5 dias da semana que a gente tem aula, hoje é o primeiro dia da semana, então, segunda-feira. Depois vem a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira e a sexta-feira, que é o último dia da semana que a gente tem aula. Mas nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, falta quantos dias então para terminar a semana? Quantos dias que a gente ainda tem que ter aula? Vamos me ajudar a contar então? 1, 2, 3, 4. Faltam 4 dias de aula ainda para terminar a semana. Nós estamos apenas começando e a gente começa na segunda-feira. Muito bem, crianças, vamos lá. Para nosso dia ficar bem divertido hoje, nós vamos escutar uma historinha, vocês vão escutar uma historinha que a prof vai ler, uma historinha muito interessante, cheia de coisas novas, cheias de coisas interessantes, onde vocês vão poder pensar bastante, refletir, para depois fazer o quê? Um desenho. Mas lá no final, depois eu vou pedir para vocês, vou explicar para vocês como que é para fazer esse desenho. O que vocês têm que desenhar? Porque esse desenho vai ser de acordo com a história. Então, vamos chamar a história? Como que chama a história? Quem que lembra a música da história? Então, vamos lá? Todo mundo faz a borboleta. A borboleta vocês lembram, né? Voa, voa, borboleta, pousa aqui na minha mão. Vem contar uma história pra eu guardar no coração. Voa, voa, borboleta, pousa aqui na minha mão. Vem contar uma história pra eu guardar no coração. Muito bem, e hoje a nossa historinha é a historinha da Chapeuzinho Amarelo. Essa historinha é uma versão da Chapeuzinho Vermelho, mas ela é diferente e ela é bem interessante. Vamos prestar atenção? Quem escreveu essa história foi o Chico Buarque. Ele é o autor. Ele quem escreveu tudo que está aqui dentro desse livro. Foi ele quem escreveu. E o ilustrador, que foi quem fez os desenhos, foi o Ziraldo. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Espera aí. É Ziraldo o nome dele. Isso mesmo, Ziraldo, ó. Ziraldo foi quem fez todos os desenhos da história que vocês vão conhecer agora. Então, ó, preste atenção. Nome da história, Chapeuzinho Amarelo. Capa, parte grossa, a primeira é a capa. Aí vem a folha de rosto, junto com todos os dados do livro, a editora, quem escreveu, quem fez os desenhos, tem tudo aqui, aonde o livro foi escrito. E depois vem as páginas com a história. Bora lá, então? Presta atenção. Era uma vez a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria. Em festa não aparecia. Não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca. Para ela, era uma cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar.
Não ficava em pé, com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Olha ela aqui, ó. Era Chapeuzinho Amarelo. Por que será que ela era amarela? E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. Ó. Olha o lobo que ela tá vendo. Vem da onde? Da sombra dela? Então era imaginação dela? O lobo não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. Olha aqui. Será que era real? Será que ele existia? Ou será que era a imaginação da cabecinha dela? Vamos lá. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, lobo pelado. Ficou chateado? Será que ele era real? E aí, vamos pensando. O lobo ficou chateado. Olha a cara dele, de triste, porque ele já não fazia mais medo para Chapeuzinho Amarelo. Ela não tinha mais medo dele. Eu sou um lobo! E ele gritou, sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou, sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou, eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem estava falando. Ele queria assustar ela, ele queria pôr medo nela. Lobo, lobo, bolo, lobo, bolo, lobo, bolo. Lobo, bolo, bolo, lobo. Olha aí. Bolo, lobo, lobo, bolo. Ai, Chapeuzinho encheu e disse: para assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo
de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Lobo, lobo, bolo. Lobo, bolo, lobo. Olha a cara do lobo, bolo, bolo, lobo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Ela perdeu o medo e foi brincar com a criançada. Olha que legal! Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou orreiá, barata é tabará, a bruxa virou xabru. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o guandrá, o jacoru, o barão-tu, o pão de chopá e todos os trumons. E assim termina a nossa história. Muito linda essa história. E aí, o que vocês perceberam nessa história? Chapeuzinho tinha medo de algo que ela conhecia ou de algo que ela imaginava? De algo que ela imaginava. Então, ela imaginava um lobo e tinha medo do lobo. Não era assim? Tanto que ela via lobo em tudo. Até no bolo lobo, lobo, bolo, tudo virou lobo. A sombra dela virou um lobo. Até o dia que ela resolveu encarar aquele medo e ficou olhando tanto para o lobo que ela imaginava que ela perdeu o medo do lobo. E, aliás, ela perdeu o medo de tudo. No começo da história, ela tinha medo de tudo. Depois, ela perdeu o medo de tudo e voltou a ser feliz. Foi brincar com as criançadas e trocava as palavras, trocava as letras das palavras, mudando o jeito de falar. E assim ela viveu feliz para sempre. O que eu quero que vocês façam agora? Agora, eu quero que vocês peguem o caderno ou uma folha de sulfite e pensem naquele medo que vocês têm aqui na cabecinha de vocês. Tem criança que tem medo do escuro, tem criança que tem medo do bicho-papão, tem criança que tem medo de um tubarão, mas ele nunca viu um tubarão, ele nunca viu um bicho-papão, tá que nem a Chapeuzinho, nunca tinha visto um lobo, tava com medo do lobo. Então, vocês vão, cada um vai pensar naquele bicho, naquela coisa que vocês têm medo e vai desenhar o medo de vocês ali no papel. Aí vai pedir para a mamãe colocar o nome. Quem desenhou o bicho-papão, mamãe, escreve aqui, ó, bicho-papão, porque é disso que eu tenho medo. Aí vocês lembram sempre quando vocês ficarem com medo, lembram da historinha da Chapeuzinho Amarelo. O que ela fez para superar o medo dela? Ela encarou o medo dela, ela encarou o lobo que existia dentro dela. Porque o lobo não era real, era só de imaginação. E daí ela perdeu o lobo. Ela viu que ela era mais forte do que o lobo que existia dentro dela. E assim, vocês são mais fortes do que o medo que tem dentro de vocês. O medo do escuro. O que tem no escuro? Não tem nada. Então, por que ter medo do escuro? Então, assim, ó, desenha o medo na folha, desenha o que vocês têm medo aqui na folha, pede para a mamãe escrever o nome do que vocês têm medo, e aí vocês superem esse medo sempre lembrando da historinha da Chapeuzinho Amarelo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer com bastante carinho o desenho de vocês e que vocês, a cada dia que passa, sejam crianças mais corajosas, crianças que não tenham medo de nada, crianças que têm Jesus no coração. Desejo para vocês um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um. A prof, ó, morrendo de saudade, tá bom? Beijo!